Olá, vamos dar sequência ao nosso módulo aí de transtornos nutricionais e falar um pouquinho das múltiplas desordens e condições relacionadas à nutrição, mais especificamente à desnutrição. Na sequência eu vou fazer uma outra aula relacionada à avaliação e necessidade nutricional. Bom, o nosso roteiro dessa aula de hoje, eu quero situar vocês na dimensão desse problema, ou seja, como essa desnutrição ela se encontra no nosso país, no nosso meio e nas nossas enfermarias também. Definições e conceitos. Tem inúmeras doenças e condições relacionadas à desnutrição num espectro maior, mas tem outros termos que alguns de vocês podem não conhecer. Também vou falar de algumas complicações e as consequências dessa desnutrição ou subnutrição, também como é chamado, e os efeitos relacionados ao jejum e à fisiopatologia da agressão no estado nutricional. Então vamos dar sequência? Bom, esse aqui é a escala do IMC, né? Então a classificação do IMC, em que você tem baixo peso, digamos o ideal, e as outras gradações até a obesidade mórbida. Para vocês terem uma ideia, 70% chega até 70% em algumas estatísticas as pessoas que se encontram nessas faixas extremas. Ou seja, 30% apenas da população está ali naquele chamado peso ideal ou índice de massa corporal ideal. E isso tem muita importância porque se a gente vai discutir aqui desnutrição, alguns de vocês podem pensar, bom, mas então a gente não vai falar sobre obesidade, por exemplo. Sim, vamos falar sobre obesidade porque a obesidade também pode estar dentro do assunto da desnutrição. Ou seja, nós temos a obesidade sarcopênica, o obeso sarcopênico, em que ele perde massa muscular, né, e perde funcionalidade também, e muitas vezes é imperceptível. Recentemente tive no meu consultório um obeso que estava perdendo peso, e ele só percebeu isso depois de muito tempo. O IMC dele passou de 50 para 44. Então, assim, o que estava acontecendo com ele? E aí foi investigado para tentar ver, até porque a obesidade ela leva consequências e fatores de risco, por exemplo, para câncer de intestino, outros tumores, tumor de mama, tumores ginecológicos, sem contar a predisposição ao diabetes, e é uma doença inflamatória. Tá? Então a gente não vai negligenciar a obesidade no contexto da desnutrição. E esse é um problema que já dura mais de 20 anos, na verdade muito mais que isso, mas começou-se a pensar em detectar mais precocemente a desnutrição há 20 anos. E isso é pouco tempo. É pouco tempo para a gente tentar pensar em o que devemos fazer. Né? Então é uma doença que é subdiagnosticada muito pelo desconhecimento, e a prevalência da desnutrição, dependendo da literatura, gira entre 15% a 60%, dependendo também do tipo de hospital e tudo. E exatamente por isso que eu coloquei como sendo 20 anos, porque as sociedades, né, a americana e a sociedade europeia de nutrição e doenças nutricionais estabeleceram que há uma necessidade premente de screening do risco nutricional em 24 horas desde 1996. Então você que trabalha numa unidade de saúde deve fazer isso, seja ambulatorialmente, seja no hospital, seja na terapia intensiva. Desde 1996 já existe uma necessidade e foi feito um consenso para isso. O problema é que desde então não há uma abordagem universalmente estabelecida. Vários scores, vários critérios foram surgindo para detectar mais precocemente essa desnutrição, especialmente nos adultos. Então, um exemplo, a América Latina teve um estudo chamado Estudo ELAN, em que o risco de desnutrição era maior nos pacientes com mais de 60 anos, em pacientes clínicos, com infecção, câncer ou um tempo de internação prolongado.
Só por aí vocês percebem que existe alguns fatores de risco para que essa desnutrição aconteça mais precocemente e mais rapidamente também. E a desnutrição levou a um pior prognóstico, estabelecendo isso em vários artigos desde 1995. Portanto, já há mais de 20 anos a gente já conhece esse problema. E como está esse problema no Brasil? Em 2001, um grande estudo, né, do IBRANUTRI, com mais de 4.000 pacientes internados, hospitalizados, detectou que a desnutrição estava presente em mais de 48% dos pacientes internados. Os pacientes nutridos, eles ficaram o dobro de tempo internados. E o estado nutricional, ele contribuiu para a piora e para o prolongamento dessa internação. A piora como consequência de outras morbidades, como infecção, úlcera de decúbito. E também contribuiu esse estado nutricional ruim para a mortalidade, aumentando em 3 vezes. Portanto, o problema é grave. E essas complicações, elas geraram vários estudos mostrando que nós temos mais infecções, mais feridas, um tempo de internação prolongado, perda da funcionalidade. Esses pacientes, eles perdem massa magra e mesmo depois da alta, eles ficam muito dependentes de vários medicamentos, dispositivos e dependentes de prótese, órtese muitas vezes. Déficit de energia, déficit de micronutrientes e vitaminas é bem importante, a perda de peso e massa muscular também. Tudo isso contribui para o aumento da mortalidade e para o aumento dos custos também. Então nós devemos buscar precocemente detectar um risco nutricional, o que é diferente da desnutrição, que eu vou falar em outra aula. Bom, mais recentemente, esse consenso da Sociedade Europeia, publicado no finalzinho de 2016, na Clinical Nutrition, conseguiu englobar os principais transtornos nutricionais, as principais condições relacionadas à desnutrição. Então vejam, eu tenho a má nutrição ou subnutrição, que foi encarada desde 2012 pela Sociedade Americana também como sinônimos, a sarcopenia e a fragilidade, muitas vezes juntas e também acompanhadas, por exemplo, no idoso, sobrepeso e obesidade, as anormalidades dos micronutrientes, né, os minerais e algumas vitaminas, e a síndrome de realimentação. Então essas aqui são o nosso enfoque aí na área de nutrologia e endocrinologia e, enfim, clínica médica. Nesse sentido, um paciente que nós detectamos um risco de desnutrição ou de má nutrição, nós devemos separá-lo a partir de uma fisiopatologia ou das causas em 3 grandes grupos. Percebam, a doença relacionada à desnutrição com inflamação, doença relacionada à desnutrição sem inflamação e a desnutrição ou subnutrição sem uma doença específica. Quais seriam esses aspectos? Daqui eu tenho uma doença inflamatória aguda ou crônica. Por exemplo, sepse, pós-operatório, trauma, queimadura. No caso da crônica, eu posso ter uma doença que evolui de maneira crônica, insidiosa e que vai gerando perda de peso, perda de massa magra. O câncer é um grande exemplo, o HIV, a tuberculose. E aqui, nesse grupo que nós temos uma doença que se relaciona à desnutrição sem inflamação. Eu posso citar doenças neurológicas, a doença de Parkinson, causando disfagia, dificuldade na deglutição, transtornos psiquiátricos como a anorexia nervosa, a depressão, muitas delas associadas a outras doenças crônicas. Posso citar também algumas síndromes desabsortivas, como síndrome do intestino curto, doença celíaca, ou seja, não necessariamente a inflamação, que pode até estar contribuindo para isso, mas a inflamação não é o fator principal. Nesse outro grupo, há uma condição, que não é uma doença necessariamente, em que a pessoa perde peso.
Então, condições socioeconômicas e psicológicas, elas se relacionam à desnutrição. É a pobreza extrema, a dificuldade, é, a, 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 o erro na dentição, né? Por exemplo, a falta de higiene, greve de fome, a própria fome crônica, né, aqui de alguns países bem subdesenvolvidos. Então, várias condições que podem levar à desnutrição sem um mecanismo de doença necessariamente no primeiro momento. É óbvio que depois teremos consequências para isso. Tá? E o mais importante aqui é perceber que nesse caso aqui, quando existe uma doença com inflamação aguda, a terapia nutricional ela deve ser iniciada rapidamente. Rapidamente, porque essa perda de peso, perda de massa muscular, ela ocorre muito rápido. E o paciente pode ter complicações gravíssimas relacionadas a isso. Bom, então vamos situar a parte conceitual. A desnutrição é uma condição multicomplexa com redução de massa magra, redução de musculatura com um potencial de redução de funcionalidade. Isso é importante para diferenciar, por exemplo, da sarcopenia. A sarcopenia pode estar inserida no contexto da desnutrição, mas a sarcopenia ela tem uma redução sim de massa magra, com redução de força e perda de funcionalidade. A desnutrição não necessariamente a pessoa tem essa perda de funcionalidade, mas se persistir ela acaba acontecendo. E existem vários mecanismos para isso. O paciente não ingere adequadamente, seja porque não tem seja porque tem uma alteração na deglutição, seja porque falta alimento, né, a inanição. Tem uma assimilação normal das calorias gastrointestinais. O paciente pode ter um gasto energético excessivo, ou ainda o metabolismo não é suficiente, a energia não é suficiente para suprir esse metabolismo acelerado por alguma doença intrínseca. Mas percebam, muitas vezes nós temos 2, 3 ou até todos esses mecanismos englobando a causa da perda de massa magra e a desnutrição por si. Então, essa outra classificação é a partir das causas. Novamente, eu posso ter causas hipercatabólicas, e a gente lembra de catabolismo, doenças como câncer, o próprio HIV, a tuberculose, causas hipermetabólicas, ou seja, não necessariamente eu tenho uma perda do apetite, então um paciente com hipertireoidismo ou diabetes que come, mas emagrece pelo metabolismo acelerado, e causas inflamatórias. Mas novamente eu ressalto, essas causas não são excludentes. A sepse é um grande exemplo, né, porque ela tem fases de hipercatabolismo, tem fases de hipermetabolismo e é uma doença inflamatória aguda. E outras doenças inflamatórias crônicas também. Bom, a Sociedade Americana de Nutrição, ela não propõe nenhum marcador inflamatório para o diagnóstico. Para aqueles que pensam, bom, então a causas inflamatórias eu vou ter algum marcador inflamatório, como proteína C reativa, albumina, mas eles são muito falhos na detecção disso. Ainda sobre a definição, e aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque a sarcopenia ela é uma doença progressiva com perda de massa muscular e esquelética associada ao chamado disability. Não tem uma tradução correta, poderia ser incapacidade, inabilidade, inaptidão física, com redução da qualidade de vida e uma alta mortalidade. A sarcopenia ela pode ocorrer de várias maneiras, de maneira primária, ou seja, com envelhecimento, por exemplo, ou associada a algumas doenças. E pode ser uma doença aguda, pode ser uma falta de atividade física, né? Uma pessoa que fica imobilizada. Mas o importante é notar que existe perda de massa muscular com perda de força. E nós temos como testar isso nos indivíduos. E essa perda de força se traduz na redução da funcionalidade da pessoa.
diferente da fragilidade, né? O frailty. Então, muitas vezes associado, vocês viram no quadrinho de sarcopenia e frailty. Ou seja, é um estado de vulnerabilidade com capacidade de reserva limitada nos principais sistemas. O paciente geralmente apresenta 3 dos cinco critérios que estão aí descritos: perda de peso, fadiga, reduzida atividade física, lentidão e fraqueza. Bom, Arthur, então quer dizer que eu posso ter um idoso com sarcopenia e frágil? Sim. A fragilidade, ela vai ocorrer aos poucos. Não necessariamente o paciente vai estar sarcopênico, mas perceba, se ele já começar a ter uma perda de peso, ter fadiga, que é um sintoma muito inespecífico, reduziu a atividade física porque começou a ficar mais restrito por conta de uma osteoartrose, e rapidamente você percebe uma diminuição na velocidade da marcha e uma fraqueza que hoje nós testamos com um aparelho de hand grip, de força de preensão palmar. Isso ocorre inexoravelmente ao longo do tempo, né, da idade, e nós temos como diminuir essa progressão. Um outro contexto é a caquexia. Nesse caso, não, existe uma condição metabólica complexa associada à inflamação por uma doença subjacente. Tem que haver uma doença. Então, aquele exemplo que eu citei do obeso que procurou o consultório, que estava com MC de 50, depois foi para 44, começou a notar a calça um pouco mais larga, o cinto tendo que dar um aperto um pouquinho maior, se ele não estava perdendo peso fazendo dieta ou fazendo atividade física, provavelmente ele teve alguma condição. A obesidade é uma condição inflamatória, sim, mas normalmente ela não gera um grau de caquexia. Então, será que ele tinha um tumor de intestino? Será que ele apresentava uma outra doença inflamatória crônica, uma doença autoimune? Tudo isso deve ser investigado, tá? Lembrando que a caquexia ela se caracteriza pela perda de massa magra, massa muscular, com ou sem perda de massa gorda. Daí a grande dificuldade de detectar isso no paciente obeso, né? Eu estou falando para vocês várias definições e mecanismos, mas muitas dessas situações elas se confundem, elas se convergem. Então vejam, a desnutrição, que é um quadro mais amplo, uma síndrome mais ampla, ela engloba boa parte da sarcopenia e engloba boa parte da caquexia. Mas vejam um exemplo, um paciente idoso que ele costuma ter uma diminuição do metabolismo, uma diminuição do apetite, e aí com isso ele faz uma sarcopenia primária, ou seja, sem uma doença sobreposta ou sem redução da atividade. Mas em algum momento ele tem um tombo e faz uma fratura de fêmur, e aí ele começa a ficar restrito, e aí pelo pouco uso da musculatura ele começa a ter uma sarcopenia mais importante. Ao longo de anos, você descobre que ele está perdendo sangue nas fezes, e aí você vai investigar, pode ser um tumor de intestino, que fez com que ele perdesse rapidamente a massa muscular, e ele já estava englobando ali na caquexia, e tudo isso faz parte de um quadro de desnutrição. O mesmo pode ser aplicado a vários tipos de indivíduos, tá certo? O importante é que a gente detecte isso o mais rapidamente possível. Como é que funciona essa redistribuição dos componentes corporais? Nós temos aqui, nesse slide, uma coluna demonstrando a massa corporal total. Não se preocupe com a unidade. Imagine um paciente de 70 quilos, em que essa massa corporal total ela é dividida em uma massa celular, que seria a massa livre de gordura, e uma massa gordurosa. Então, aqui em cima, um amarelinho, seria a gordura corporal, que é uma pequena parte, né? Dependendo da idade da pessoa, isso pode corresponder a 20%, 15%, a massa gordurosa. E aqui, a massa livre de gordura ou massa corporal magra. Mas nessa massa corporal magra, eu tenho, principalmente aqui, ó, a massa muscular, a massa celular e a massa extracelular. Em verde, a massa celular, ela é determinada principalmente pelos músculos. Ou seja,
Veja aqui embaixo na legenda, massa celular corporal, principalmente pelos músculos, né? Mas temos aqui sistema nervoso central, víscera, ou seja, musculatura lisa, alguns tecidos com poucas células, mas que têm células como tendões, cartilagens. E a massa extracelular corporal, essa aqui em azul, é exatamente o tecido que dá sustentação, tá? E por fim, ao amarelinho, a gordura corporal. Então essa distribuição ela é muito importante, mas no jejum a pessoa perde. E ela perde como? Alguns mecanismos. Nós começamos a fazer o jejum e nós temos algumas reservas. Nessa reserva, a nossa reserva de glicogênio ela vai durar no jejum prolongado de até 24 horas. E eu começo a utilizar a minha massa gordurosa e a minha massa magra, a minha musculatura especialmente. Então, em média, nós retiramos aí 75 gramas de proteínas e mais 150, 160 gramas de gordura para suprir esse jejum que está acontecendo. Isso me dá em torno de 1.800 quilocalorias. E eu vou levando isso por uma semana tranquilamente. Quer dizer, não tão tranquilo, mas vai ocorrendo a lipólise equilibrada à proteólise, né? E aí eu vou formar novo glicogênio, ou seja, a neoglicogênio a partir do substrato proteico. Vou perder massa magra? Claro que sim. Mas o que acontece com esse jejum prolongado? Em uma semana eu tenho uma queda acentuada, mas existe um mecanismo de adaptação. Eu não vou perder isso dessa mesma maneira nas próximas semanas, fazendo um jejum estrito, não comendo absolutamente nada. E como se apresenta isso? Se eu tenho uma perda de proteína, eu começo a ter perda de nitrogênio. Meu balanço nitrogenado ele é negativo. Esse balanço nitrogenado aqui, focado nessa área verde, ele ocorre em 12 gramas por dia. Mas ao longo de 4 semanas, isso pode se equilibrar em 5 gramas por dia. Vejam que a curva ela diminui. Eu perco gordura, claro, tenho lipólise e perco massa como um todo. Depois de 4 semanas, isso vai dar uma perda em torno de 5 quilos de massa celular corporal. A massa celular é o verdinho, que é a massa celular corporal, que é prioritariamente relacionada à massa muscular. Ou seja, se eu perdi em torno de 38% da minha massa celular, eu estou perdendo em torno de 23% da minha massa muscular. Tá? Só para vocês terem ideia, dessa parte verde aqui, 60% a 70% é de musculatura esquelética. No entanto, isso na agressão aguda, na sepse, no trauma, na queimadura, é completamente diferente. Essa curva ela não é tão aplainada assim depois de algum tempo. Pelo contrário, vejam, a minha massa celular corporal, composta prioritariamente de músculo, é perdida em 7 dias, 5,3 quilos de massa celular. Em 18 dias, eu perco 50% da minha massa muscular. Isso é incompatível com a vida e provavelmente essa pessoa ela vai a óbito antes disso. Ou seja, eu tenho que atuar rapidamente, porque essa agressão, esse balanço negativo nitrogenado, ele não foi adaptado. Por quê? Porque a minha taxa metabólica foi muito ativada. Essa taxa metabólica ativada, associada ao aumento da insulina, inibe a lipólise. Eu inibo a quebra da gordura e passo a quebrar prioritariamente proteína, para fornecer glicose para os principais tecidos, como o sistema nervoso central e as hemácias. Então esse gráfico aqui ele é bastante importante para que a gente possa perceber que num evento agudo, isso dificilmente vai passar de 2 semanas se eu não conseguir interromper esse evento agudo.
Bom, agora que vocês já estão sabendo como se comporta o nosso organismo, vamos ver as fases da resposta da injúria, da lesão aguda. Então eu tenho essa sigla aqui, ó, REE, que é o meu gasto energético em repouso. Meu gasto energético em repouso, eu tenho lá energia, calor, consumo de oxigênio. Esquece um pouquinho tudo que está aqui para esse lado. E a partir de um momento tem um trauma. Pós-operatório, sepse, politraumatismo, queimadura. E essa taxa, ela é a chamada fase EB, ela reduz. Reduz o meu consumo de energia, reduz o meu consumo de oxigênio, reduz a vascularização, essa taxa metabólica ela é reduzida e nesse momento, em torno de 24, 48 horas, eu não preciso oferecer suporte nutricional nesse indivíduo, ele está muito inflamado. Eu tenho que otimizar a hemodinâmica dele, eu tenho que melhorar a condição hemodinâmica para que ele possa receber o suporte nutricional. Em que momento? Bom, se ele recuperar, né, ele vai começar a aumentar a taxa metabólica dele, fazendo um hipermetabolismo, mas antes ele começa a quebrar proteína, quebrar gordura, para tentar fornecer energia para os órgãos vitais. Então essa energia ela vai ser direcionada para o sistema nervoso central, para a parte cardíaca, para a parte renal, fígado, e começa a quebrar rapidamente. É uma fase de flow, fase de alto fluxo. Esse hipermetabolismo, ele tem um período variável até que existe um turning point, uma fase adaptativa, vem em seguida com a fase de anabolismo e diminui-se o consumo de oxigênio até chegar próximo do normal, que isso pode levar semanas, meses, dependendo da causa inicial. O quanto que esse consumo é aumentado, isso vai variar de injúria, né? Ou seja, aqui nós temos uma cirurgia eletiva, aumenta em 10%, trauma 25%, isso é muito variável, de acordo com a cirurgia, peritonite, sepse 75%, queimadura 100%. Mas o principal é que nem todos os indivíduos eles respondem nesse chamado pico bimodal, né? Uma fase negativa e uma fase positiva. Nem todos os indivíduos têm esse tempo de resposta. Nem todos vão ter uma fase duradoura do metabolismo, de hipermetabolismo ou de hipercatabolismo. O que a gente vê na terapia intensiva, na verdade, é uma grande mistura. E, pelo contrário, dependendo da doença que foi conferida, um pós-operatório que complicou com uma peritonite, isso vai ter uma variabilidade muito grande. Essa pessoa ela pode entrar em uma síndrome de resposta inflamatória, imunomediada, compensada. Esse seria um paciente cronicamente inflamado. E ele vai variando, de vez em quando tem uma fase mais hipermetabólica ou hipercatabólica por uma infecção no decorrer da terapia intensiva e depois reduz. Mas o doente crítico é um doente específico e o objetivo aqui dessa aula é muito mais fazer entender que existe um mecanismo teórico e fisiopatológico, mas que nem sempre ocorre. Quais os fatores que influenciam essa síntese e essa degradação proteica? Vejam, esse estudo aqui é bem interessante, vocês vão poder ter acesso a ele, que independente da doença crítica, que eu já comentei, trauma, cirurgia, sepse, queimadura, os fatores catabólicos são muito mais importantes. Percebam aqui a setinha mais grossa de perda muscular em detrimento do anabolismo. Desse lado aqui de vocês estão os fatores anabólicos, aqui os fatores catabólicos. Então, imobilização, adaptação neuroendócrina, inflamação, tudo isso vai inibir o crescimento, né, a síntese muscular, partindo para esse lado da perda de massa muscular, a degradação. Do outro lado, eu tenho que ter uma disponibilidade de proteína adequada, eu tenho que fazer atividade física, mesmo no CTI, isso aí, fisioterapia, e tem alguns farmaconutrientes, né, o ômega 3, que tem vocês já aprenderam que tem um potencial anti-inflamatório. Novamente, a síndrome hipercatabólica ou hipermetabólica, o que leva a quebra de proteína ser
mais importantes do que a síntese proteica são os estímulos catabólicos. Então, vejam, eu tenho neurohormônios de hormônios contrarreguladores, hormônios como cortisol, catecolaminas, glucagon, as próprias citocinas fazem com que esse balanço venha para quebra de proteína. Ao contrário, o estímulo anabólico ele está suprimido. Mas um detalhe importante aqui, se a gente dosar a insulina nesses pacientes, a insulina está até mais alta. O que nós temos é a resistência à insulina. Resistência à insulina. Lembra do que eu falei? A insulina, na atividade ali, naquele momento inicial, ela vai inibir a lipogênese. Ela vai impedir a quebra de gordura e propiciar a quebra de proteína. Ou seja, eu tenho um aumento dessa insulina, desviando a quebra para uma quebra de proteína, mas eu tenho esse aumento que não está atuando. Eu não consigo jogar aquela glicose para dentro da célula de maneira adequada. Por isso que esses pacientes em estados críticos, eles fazem hiperglicemia, porque eles têm uma resistência à insulina importante. Vamos fazer um grande resumo, então, do que acontece no período hipermetabólico? Veja, condição hemodinâmica, esse CO aqui não é monóxido de carbono, é o débito cardíaco. Tem um débito cardíaco aumentado, uma resistência vascular periférica baixa, aquele paciente vasodilatado, na maioria das vezes. Tá? O consumo de oxigênio ele está baixo também nas fases iniciais. Os efeitos hormonais, novamente, cortisol, glucagon, adrenalina aumentado, insulina, ela está relativamente baixa. Em valores absolutos ela está alta. E esse é um dos motivos que eu não tenho corpos cetônicos. Lembra, o diabético que não produz insulina, ele faz uma cetoacidose diabética porque exatamente ele não tem insulina. E os hormônios contrarreguladores, que começam a aumentar muito em decorrência de uma infecção, por exemplo, começam a fazer uma lipólise mais acelerada e ele não consegue equilibrar, não consegue quebrar a gordura de maneira adequada, então começa a fazer lipólise, gliconeogênese. Então esse hipercatabolismo, gliconeogênese, lipólise, são fatores importantíssimos no metabolismo hiperproteico. Tá? Nós temos ainda proteínas de fase aguda, aumento da ureia, o metabolismo anaeróbio está aumentado com lactato e são essas as principais alterações. Então agora vocês já podem entender o que acontece no paciente que tem uma desnutrição relacionada à inanição e aqui desse lado desnutrição a uma doença aguda. Percebam, a perda de massa muscular ela ocorre vertiginosamente, um pouco mais acentuada na doença aguda ao longo do tempo. Porém, com a intervenção nutricional, eu modifico a história e consigo restabelecer a massa corporal inicial. Em compensação, a terapia nutricional ela serve nesse momento para fornecer o mínimo necessário para que esse paciente interrompa essa fase de doença aguda e de quebra de massa muscular. Mas se eu não tratar a doença subjacente, o trauma, a sepse, essa perda nutricional ela vai ocorrer com ou sem a intervenção. E ela vai ocorrer de maneira mais rápida, se eu não fizer nada, se eu não modificar isso, se eu não fizer uma intervenção nutricional adequada. Tá? Aqui eu já estou plantando a sementinha, que não é só caloria. Né? Eu tenho que fornecer proteína adequadamente. Tá? Mas infelizmente a perda nutricional, perda de massa muscular, ela é inexorável, como foi visto nesse artigo em 2010. Bom, como eu vou diagnosticar a desnutrição, vou deixar para a próxima aula. Nos vemos em seguida.